Byung-Chul Han é um filósofo, né? Ele veio da Coreia do Sul para estudar, fazer uma complementação de uma profissão, acho que é metalúrgica, alguma coisa assim. E ele foi para a Alemanha, né? Pediu aos pais dele para vir estudar, e acabou ele na Alemanha estudando sociologia, se formou da aula na Universidade de Belas Artes de Berlim, e ele escreveu vários livros, né? Inclusive, eu vou ressaltar aqui o principal dele, Sociedade do Cansaço. Acho muito pertinente e muito atual sobre as nossas condições, o que a gente está vivendo hoje, o que está acontecendo hoje na sociedade. Então, é uma obra de 2010, se eu não me engano, e ele escreveu também dois outros livros que eu farei um comentário breve. Sociedade da Transparência e Agonia de Eros. Né? Eros é o cupido, né? Do amor, da, da sedução. Então, são esses três livros que eu vou fazer o comentário, mas principalmente da Sociedade do Cansaço. Por quê? Eu vou ser breve, eu vou ir com a aula até 8 horas, mais ou menos, 8 e 10, para vocês terem um tempinho para descansar, para ter aula com o Alexandre. Mas o que é importante para a gente saber? O que é importante? O importante é vocês entenderem que esses autores eles vão te dar embasamento para fazer uma boa redação. E o que cair dele dentro do conteúdo da avaliação do Enem, você já tem assim a estrutura do pensamento do filósofo. Né? A gente não vai detalhar aqui hoje Byung-Chul Han, ou Byung-Chul Han, né? Ele é muito badalado no mundo contemporâneo, porque ele está vivo, está aí atuando, por isso que a gente fala que é nosso contemporâneo, certo? E embasar toda a nossa vivência sobre a sociedade do cansaço, porque eu acho que Byung-Chul Han acaba encaixando em qualquer citação, não em qualquer citação, tá, gente? Vocês têm que pensar um pouco. Mas dá para você entender a obra de Byung-Chul Han. Os livros dele são fininhos, a Sociedade do Cansaço é bem fininho, é fácil, a leitura é simples, linguagem simples, então é muito importante. Nós falamos sobre Zygmunt Bauman, né, da liquidez das relações e todo o processo novo do século XXI, como tudo está muito volátil, efêmero, está tudo muito diluído, né? Por isso que fala sociedade líquida, para lembrar a água, né? Você não segura, tudo se escapa, você não tem nada concreto. O que eu gostaria é encerrar nossa aula nesse ciclo falando de Byung-Chul Han, porque tem tudo a ver, né? A gente vem caminhando essa, essa sequência metodológica que eu venho aplicando com vocês, a gente encerra com Byung-Chul Han, né? Então, eu vou passar aqui, eu vou ver se eu consigo passar o trailer. Apresentação. Professor, eu confesso que eu assisti Parasita e eu não entendi nada. Então, a gente vai falar aqui. A gente vai falar aqui. Selecionar uma guia nova, visualizar. A gente vai falar aqui. Eu não sei se como que eu faço para. Deixa eu ver se eu abro uma aba aqui. A gente vai falar justamente do Parasita. Eu escolhi. Tem outros filmes também que falam sobre o mundo do trabalho, né? Trailer. Parasita.
Deixa eu ver agora. Se eu consigo aqui. Então, a gente está gravando. Monorraguila, tela cheia. Eu acho que eu teria que mexer em alguma coisa para. Bom, deixa eu ver se eu consigo. Vê se vocês estão ouvindo, por favor. Qual é mesmo o problema? Pegue esta como exemplo, hã? Sim, tá dando para ouvir. Uma entre 4 foram rejeitadas. Você assume o cargo de tutor de inglês dela, entendeu? Você disse que sua irmã é artista. Uau, Oxford tem especialização em falsificar documentos. Filho, estou orgulhoso de você. Como Deus esteja, madame. O que te falta é vigor. Nós já tivemos tantos professores. Nenhum deles durou um mês. Quem me veio à mente? Agora estou curiosa. Como ela é? Espere. Jéssica, filha única, Illinois, Chicago. Colega de Kim Jong-un, ele é seu primo. O nome dela é Jéssica, ela é de Illinois. Quer abrir caixa preta comigo, madame? Papai. Para a apresentação. Então, o filme Parasita, ele tem a ver com essa questão da sociedade do desempenho. Porque eu não estou falando sociedade do cansaço. Então, Bill Churran, ele começa a analisar essa diferença entre o que a gente tinha antes, né? Como que a gente era uma sociedade disciplinar. Alguém assistiu o filme? Eu vou voltar para falar do filme Parasita. Inclusive, ia ter um outro nome. Sociedade dos Poetas Mortos. Alguém assistiu? A Sociedade dos Poetas Mortos mostra o Robin Williams sendo um professor na década de 50, 40 ou 50, não sei ao certo, que ele tenta trazer para uma escola tradicional conservadora certos conceitos inovadores. Então, a toda forma de dar as suas aulas faz com que os alunos saiam das caixinhas, né? Que tenha mais liberdade no seu pensamento criativo. A temática do filme Sociedade dos Poetas Mortos, quem quiser anote aí, é muito interessante, porque a gente vai falar o quê? Da sociedade do desempenho para a sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. É isso que Bill Churran vem falando. Então, quando você vê a questão da sociedade disciplinar, ela mostra isso nesse filme Sociedade dos Poetas Mortos, como que tudo era muito organizado. O aluno ele já sabia o que ele ia ser. O pai escolhia o futuro dele. Né? Ele só tinha que seguir aquele caminho que o pai já havia traçado. E também ele entrava numa empresa, ele só saía aposentado. Como ontem foi dito sobre a CSN. Então, a sociedade disciplinar, ela é um movimento, né, a partir do liberalismo, do século XIX ao século XX, essa disciplinaridade sobre o comportamento do humano. Então, é ensinar
exatamente isso, é ensinar o ser humano a se comportar, para trabalhar de forma sistemática. Quem assistiu Tempos Modernos vê isso também. Então, era a sociedade disciplinar que era movimentada pelo não. Tudo era não, tudo era negativo, certo? Quem assistiu Sociedade dos Poetas Mortos vai ver que os pais eram radicais demais. Tanto é, que aí eu entro também, não tem como eu não entrar em história, a questão do movimento hippie. O movimento hippie é o movimento de contestação dessa sociedade segmentada, engessada. Então, é um momento que os jovens começam a pregar o amor livre, o uso de drogas, sim, porque era uma sociedade muito repressora, década de 40, 50, uma sociedade extremamente opressora. Então, Bill Churran analisa o comportamento do século XXI, né? Que é a sociedade do desempenho. Então, hoje, né, aí vamos colocar assim, a sociedade disciplinar. Você tinha o chefe te vigiando, você tinha que ir à escola, você tinha que entrar com o uniforme completo, existia toda uma autoridade do professor e do corpo docente da escola em relação ao estudante. E o estudante seguia aquela conduta de forma sistemática. E o Bill Churran, ele fala sobre a sociedade do desempenho, é o que a gente está vivendo hoje, né? Por exemplo, trabalhar como consultor pedagógico. Eu não bato cartão, eu tenho um horário de 8 às 18. Porém, ninguém fica me vigiando se eu estou trabalhando de 8 às 18. Mas eu mesmo me autopolicio. Por quê? Porque eu tenho tarefas a cumprir, eu tenho metas a entregar. Então, essa sociedade de desempenho faz com que o indivíduo ele se cobre, ele se martirize, ele se puna. Então, vocês, estudantes, e eu vejo muito isso quando o aluno usa o sistema de ensino, né, aqueles livros, o conteúdo, tem que dar todo o conteúdo programático. O aluno estuda pra caramba. Eu já vi várias vezes a mãe reclamando que o aluno não para de estudar nem na hora do almoço. Né? Recentemente, a mãe estava falando isso comigo, né? Que é uma dona de escola, ela falando da filha dela, que a filha quer passar em medicina, então ela estuda direto, acorda cedo e estuda na hora do almoço, na hora da janta, fica presa dentro de casa, não sai, não se diverte, não tem namorado ou namorada, enfim, ela não tem vida social, mas ela se cobra. Então, essa sociedade do desempenho, ele está estudando. E eu achei muito pertinente, porque se você tiver que escrever alguma coisa sobre a sociedade pós-pandêmica ou pandêmica, né, que nós estamos ainda diante dessa pandemia, dentro dessa pandemia, você analisa o quanto você é cobrado ou cobrada. Para quê? Para entregar cada vez mais. E uma coisa que eu acho interessante é assim, a empresa me dá uma meta. Eu cumpri a meta. Eu não tenho tempo de celebrar aquela meta. Logo, em seguida, me imposto, né? Uma outra meta, com mais desafio. E assim você segue. Então, é assim a sua vida estudantil, é assim a sua vida acadêmica. Então, o tempo todo, você está sendo desafiado e você está tendo que superar as suas expectativas e as expectativas de quem está... É isso mesmo, Larissa. Você tem que superar as expectativas o tempo todo. Você não para. Antes, quando os seus pais eram pequenos, isso gera um cansaço, exatamente. Por quê? Porque e um estresse, e a síndrome de Burnout, né? Que é aquela ansiedade. Teve duas colegas que elas travaram no meio da rua, tiveram que ligar para os seus familiares para buscá-las. É isso aí, Laís. Tiveram que buscá-las na rua porque ela não conseguia, porque ela entrou em parafuso. E isso é verdade. O tempo todo eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ganhar mais dinheiro.
Exatamente. Então, eu acho que isso, Laís, tem muito a ver com a questão do Enem este ano, né? São duas coisas que eu pontuei. A questão do assédio, e eu acho que o próprio Davi colocou isso, a questão do assédio do INEP, né? Que foram 37 funcionários embora, o assédio moral que a gente sofre no trabalho. Né? Tem o assédio sexual, claro, isso é uma coisa, e o assédio moral, que é sempre te desvalorizar. Não há uma celebração, um festejo sobre as metas alcançadas. Por exemplo, você, quando é pequenininho, quando você sabe ler e escrever, você ganha um diploma. Mas logo em seguida, você tem que pensar no ensino fundamental. Aí termina no ensino fundamental, você vai para o NR, que geralmente é essa festa aí. Você fica doido para terminar, você termina. Tá, daí entra o ensino médio. O ensino médio você também não vive, porque você está de olho lá no Enem, lá na universidade. Aí você passa, vocês estão estudando para caramba. Aí vocês entram na universidade. Aí você acha que acabou? Não, vocês continuam estudando e muito. Tendo estafa, estudando até a exaustão. E quando vocês terminarem a faculdade, vocês entram no mercado de trabalho. E há um outro desgaste. E depois você tem que quando você arrumar um emprego, você tem que se consolidar no mercado. E quando você consolidar no mercado de trabalho, você já está no final da sua carreira, né? Faltando poucos anos para aposentar, ou a sua saúde já está deteriorada. E você aposenta ou é colocado no estaleiro, né, porque está muito velho, você começa a pensar a vida que você teve e causa angústia, tristeza, mágoa, né, depressão. Então, a gente vê as pessoas passando por isso. E vocês estão no epicentro dessa mudança e dessa sociedade do cansaço. Vocês representam isso. Eu represento isso. E, principalmente, vocês vão sentir muito mais essa literatura do Byung-Chul Han sobre a questão da sociedade do cansaço. Porque vocês, o tempo todo, vocês querem cada vez mais. Se você não sabe falar inglês, você entra na aula de inglês. Depois que a Laís terminar a aula de inglês, ela entra na aula de espanhol. E a Bruna vai lá, faz história da arte, estuda. Depois ela faz especialização, faz mestrado, doutorado, pós-doc. Né? Isso para quando? Isso não para. Porque a professora, então, você está dizendo que estudar demais também contribui para a sociedade do cansaço? Não, mas o mestrado tem que ser algo prazeroso. A minha esposa terminou o mestrado agora. Então, eu vi o quanto ela sofreu, o quanto ela ficou nervosa, o quanto ela chorou, porque ela tinha essa pressão, né, que causa síndrome de burnout, né, ou burnout, que é medo de tudo, ansiedade, fica claustrofóbica por conta disso. Eu sofro isso, né? Às vezes eu tenho que tomar um remédio para relaxar. Olha só, gente. Primeiro eu acelero, depois eu tenho que tomar. Você já viu? Você toma remédio para relaxar, toma café para ativar, e assim você vive num ciclo para satisfazer pessoas que você nem conhece. Aí tem a ver com outro livro do Byung-Chul Han. Aí eu peço mais uma vez para compartilhar o meu slide para a gente seguir falando sobre este assunto. Vocês estão vendo meu slide? Sim. Então, esse é o Byung-Chul Han, é um sul-coreano, né, que ele escreve de forma brilhante, muito fácil e simples de entender o que ele diz. Eu coloquei essa bola aí, uma bola de beisebol, né, porque ela está sempre girando, está sempre em movimento. O cara dá a atacada, né? É igual a nossa brincadeira de taco. Dá a atacada e ela vai girando para o outro lado e assim por diante. Então, eu quis mostrar com esse slide a questão da performance. Você tem que sempre performar. As empresas usam isso. Chega para a Laís e fala assim, Laís, você tem que performar melhor. A hora que você performar melhor, eu te dou um aumento de salário. E assim, você vai chegando próximo ao seu esgotamento físico e mental. Né? Quando a gente fala sobre a questão, aí eu pensei sobre o tédio, que a minha sobrinha, ela estava no sítio, só tinha adulto, só tinha ela lá com 15 anos. Ela virou e falou assim: eu falei, você está sentindo tédio? Ela falou, tô. O tédio, gente, é para sentir mesmo.
é a forma com que você descansa sua mente. Você não está nas redes sociais, você não está trabalhando, não está produzindo, você está vivendo o seu ócio. É aquele momento que você desconecta, porque a gente vive no mundo conectado, certo? Que você não para pensar, a gente faz as coisas de forma automatizada. O tempo todo você estuda, você não tem que acordar às 6 horas, pega o caderno, vai para o trabalho, volta, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E o tempo todo. Você não contextualiza a sua vivência, você não entende qual é a sua existência, e isso causa o quê? Uma sequência de distúrbios mentais que levam à depressão e ansiedade. Nunca se venderam tanto ansiolítico como agora, certo? Eu entrei em parafuso no começo do 2020. Eu entrei em parafuso, porque são muitas demandas. O corpo não foi feito para isso. O corpo, você tem que despertar a hora que o seu corpo disser que, olha, ok, já está descansado, bateria recarregada. E o tédio, né? O tédio é a hora que você esvaziou tanto a sua mente, que você enxerga o espaço que a sua mente tem. Então, hoje, na sociedade que nós vivemos, cria robôs, pessoas robotizadas, pessoas não autônomas, que fazem as coisas e agem de forma automática. Então, tudo que eu estou dizendo hoje tem muito a ver com o Zygmunt Bauman, tem a ver com todas as nossas aulas até aqui. Então, eu coloquei essa outra imagem, né, que você trabalha, eu achei muito emblemático, e me deu um certo arrepio, que você vai até queimar cabeça de fósforo, né? Quando a pessoa fala assim, ô Larissa, você está aí trabalhando, estudando tanto, que se colocar um fósforo perto da sua cabeça, ele acende. Por quê? Porque você gasta toda a sua capacidade mental. Vocês já viram quando as pessoas estão falando com você, a sua cabeça está viajando, você está em outro patamar? Então, é isso que ele quer dizer, que você, hoje, o trabalho, ele te consome. Antes, não, era uma outra forma, era uma outra pegada, o mundo do trabalho. O mundo do trabalho, por que você está falando isso, professor, o mundo do trabalho? Porque você, quando você nasce pobre, você é transformada ou transformado numa engrenagem do sistema capitalista, que é vender a sua mão de obra. E aquele que tiver mais preparado, souber falar um inglês, um espanhol, mandarim, né? Fazer um bacharelado, fazer um mestrado, aí vocês conseguem o quê? Uma posição dentro dessa estrutura da sociedade do cansaço que Byung-Chul Han fala. Então, o Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano que se dedicou a analisar as estruturas da sociedade do século XXI, para entender como o modelo de produção da última fase do capitalismo tem interferido diretamente na vida psicológica das pessoas. Então, quando falarem para vocês sobre a questão da sociedade do cansaço, lembre-se da questão do psicológico. Quantas vezes você escuta isso por dia dentro da família? Ah, eu estou com o meu psicológico abalado. Está todo mundo com o psicológico abalado. Eu estou com o psicológico abalado. A minha esposa, a gente está trabalhando incessantemente, porque tem que entregar tudo até o Enem, até domingo, né? E o outro domingo também, dia 28. Então, existe um desgaste tremendo que eu esqueço as coisas, a minha esposa esquece, fica um vigiando o outro para não esquecer. Mas nós estamos também envolvidos nessa teia capitalista. Não tem como sair, né? A gente, enquanto sociedade, a gente vai evoluir. Nós estamos em constante evolução, mas não significa que a evolução seja para algo bom, positivo, porque o câncer também evolui, certo? E aqui tem os 3 livros que eu coloquei, só para falar rapidamente, A Sociedade da Transparência. Tem muito a ver com o mundo líquido, que é as postagens no Instagram. Às vezes você põe um filtro, põe isso, põe aquilo outro. Eu não sei quem é a Laís, eu não sei quem é a Larissa, eu não sei quem é o Vitor. Só aquilo que ele posta. E de uma forma muito fria,
e é muitas vezes calculada para receber curtidas, visualizações. A sociedade do cansaço, é o que eu estou dizendo, e a agonia do Eros, que é o quê? Não há, como antes, a sedução do outro, né? É você se amar, se gostar, para fazer com que o outro também te ache interessante. Então, hoje, isso acabou. As relações são muito assim, de bate-pronto, né? Toma lá da cá. Né? A gente tem aí os sites de relacionamento, de encontros, né? E você tem que performar bem para arrumar um parceiro ou parceira para trilhar o seu caminho da sua existência. Então, essa agonia do Eros, ele vem falar justamente isso, a questão do amor próprio. O cuidado, o encantamento que você pratica, quem é mais velho sabe que antes você ia para a pracinha, ou então nas cidades bem do interior, as meninas iam para a praça, né? Elas circulam no sentido horário, os meninos circulam no sentido anti-horário, e eles passam, eles se olham. Quem não viveu essa paquera? Quem é nativo desse mundo, da sociedade do cansaço, ele não sabe o que é paquera. O meu neto, que vai fazer 15 anos, ele já entrou nessa fase da paquera. Mas ele não sabe como se relacionar. Né? Eu estou dizendo ele, só estou citando meu neto, mas eu vejo isso, numa forma geral, a questão da paquera, da sedução, de se tornar interessante, de enxergar o outro. A gente vive um momento muito narcísico, porque a gente olha para a gente. Eu posto aqui na Sociedade da Transparência uma coisa muito vazia, né? E a agonia do Eros é justamente isso, não tem um envolvimento diretamente afetivo. E a Sociedade do Cansaço é a confluência dessas pequenas ações dentro da estrutura social. Aí aqui eu coloquei, resumidamente, os 3 livros que eu apresentei. Ele escreveu Sociedade do Cansaço em 2010, 2012 ele escreveu Sociedade da Transparência e Agonia de Eros. E tem outros livros também. Então, na transparência, neste livro, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han nos apresenta a ideia de transparência como um conceito imprescindível para compreender os fenômenos sociais e cibernéticos que consolidam a sociedade contemporânea. Eu não falei do Instagram? Como um regime de controle, cujo reflexo imediato é a cultura da exibição, da desritualização e da nudez. Então, essa questão, você não tem um ritual. Né? Quando eu era adolescente, quem é um pouco mais velho, você paquerava, você olhava, era uma comoção para dar um beijo, enfim, você tinha todo um ritual de encantamento do outro, né? E tinha a sua privacidade muito preservada. Hoje nós nos expomos o tempo todo. Eu viajo e lanço um monte de foto. Olha só como eu sou feliz. Eu posso estar vivendo um inferno astral, mas eu posto, né, como essa moça aí, no mar de braços abertos, dá a sensação de liberdade, mas será que psicologicamente ela não está cheio de amarras, arrastando corrente? Então, essa questão da transparência. E depois a gente tem a Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. É um breve ensaio sobre os efeitos provocados na mente das pessoas pelas mudanças sociais, culturais e econômicas do século XXI. Para Byung-Chul Han, uma das principais causas para a piora generalizada da saúde mental das pessoas é o excesso de positividade. Então, essa violência da positividade. A minha colega, eu estava estressada, eu falei, não aguento mais, né? Ano que vem eu quero voltar para a sala de aula. Ela virou e falou assim, Éric, você tem que ser positivo, cara, tem que pensar positivo, positividade. Ela brinca comigo, né? E fala assim, positividade. Ela sempre brinca dessa forma. Então, hoje, além de você ser massacrado, você não pode demonstrar que você está exausto, né? E isso é muito grave.
A gente pergunta, você vê muito isso em filme norte-americano, e a gente analisa a sociedade norte-americana, né, porque ela está diretamente ligada ao capitalismo, né, o símbolo do capitalismo, né, que tudo tem seu preço, tudo tem seu valor. Eles não falam, né, se vocês assistirem uma comédia romântica, um romance, ou uma série, você vê que eles não falam tem que ser o sucesso. Se eu prometi, eu tenho que cumprir aquilo, mesmo que custe meu sangue, porque eu prometi. E sempre está ligado a um bom emprego. Né? O outro se relaciona. Você está trabalhando? Primeira coisa que pergunta: quanto que você ganha nesse trabalho? Então, o sucesso é medido pelo acúmulo de capital ou de coisas. Né? Então, agonia do Eros. Os filósofos sul-coreano Byung-Chul Han, em seu ensaio Agonia do Eros, procura compreender como as relações advindas do mundo digital impedem o erotismo e a se desenvolver, e quais são as consequências nefastas das relações afetivas em que o ego narcísico sobressai no lugar do amor. Então, é muito sobre mim, não sobre a minha parceira. Tudo está centrado em mim. Então, essa agonia do Eros, ele fala sobre essa questão desse ego narcisístico, né? Narcísico, que a gente põe para fora, que a gente trabalha com o nosso narciso, né? O tempo todo. Quem que você é? Eu sou fulano de tal, doutor, sou isso, aquilo, outro. Então, você não quer saber quem eu sou exatamente. Né? O que me precede é a fama que eu construí de mim mesmo. Né? E eu sou responsável, isso que é mais interessante, gente, que toda a compreensão de sucesso ou fracasso, você é o protagonista. Já percebeu? Não tirei boa nota, não passei no Enem, não consegui ir para a faculdade tal. Você não estudou o suficiente. É sempre sobre você. Então, essa questão do narciso, do cansaço e da transparência que a gente está falando aqui, tem muito a ver com isso. A gente tem que estar sempre bonito. Já várias vezes me falaram assim, Éric, por que você não tira a barba? Porque você sem barba, você aparenta ser mais jovem. Mas por que eu quero aparentar ser mais jovem? É porque a sociedade valoriza ser mais jovem? Eu não quero ser mais jovem. Alguém me perguntou se eu quero ser mais jovem, mas eu preciso aparentar ser mais jovem. Eu preciso tirar essa ruga aqui, ó, essa marca de expressão, para estar o quê? Conectado com essa sociedade contemporânea, uma sociedade do cansaço. O tempo todo. Eu tenho a sobrinha nova aí que vai, coloca silicone, enfim, os homens metrosexuais. Eu não estou dizendo que o cara não possa fazer depilação, enfim, que ele não possa fazer isso. Eu estou dizendo que a gente age em função dessa estrutura social, que o Byung-Chul Han chamou muito bem de sociedade do cansaço. Aqui ele coloca mais uma frase. Hoje, o indivíduo se explora e acredita que isso é a realização. É a realização. Então, eu percebi o seguinte, eu falei, gente, eu estou trabalhando na empresa 12 horas, 14 horas, e você acha que isso é realização. Por quê? Porque você está ganhando mais. Como assim eu saio de um emprego que eu estou ganhando 3 vezes mais e volto para a sala de aula? Isso você tem que ter coragem para enfrentar dos amigos, dos familiares. Por quê? Porque a sua renda vai cair. Mas eu quero estar neste lugar. Então, às vezes a gente casa com a pessoa porque é um símbolo de sucesso, né? Eu escolho uma profissão, e isso é um recado para vocês, escolha uma profissão porque aparentemente ela é uma garantia, entre aspas, de sucesso quando eu terminar a faculdade. Então, isso é muito perigoso, né? Então, hoje o indivíduo se explora e acredita que isso é realização. Por quê? Porque é a violência da positividade. Você tem que ser positivo. Né? Eu estou trabalhando sempre cada vez mais e mais. Né? Eu e a minha esposa aqui, a gente conversa muito sobre isso, porque a gente não quer ficar só trabalhando.
né? Imagina, eu acho uma covardia o que eles fazem. O exame, o vestibular, ele surge em 67. Por quê? Com o pretexto de dizer, olha, não tem faculdade para todo mundo, vocês têm que passar por um exame. Quem passar vai fazer a universidade. Mas quem passa? Aquele que está mais bem preparado. E quem está mais bem preparado? Isso é altamente filosófico, tá? Uma pergunta atrás da outra. Quem está mais preparado? Quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro? O homem branco. Certo? Então você vai vendo que a segregação, e o que foi dito ontem na nossa reunião, foi justamente isso. Eu tive que sair antes, eu queria até fazer uma pergunta no final, eu não fiz. Mas a gente observa essa questão, né? Que hoje há um desmonte da universidade pública. Por quê? Pode desmontar, gente. A universidade pública faz pesquisa e é do Estado. Sendo do Estado, a sociedade vai se beneficiar. E a particular vai fazer pesquisa também, não vai? Vai. Só que vai cobrar por essa pesquisa. Quem fez a vacina, cobra pela vacina. Certo? E se é desenvolvida lá no Butantan ou na Fiocruz, essa distribuição, esse profissional, ele é custeado pelo próprio Estado. Então, veja bem em que mato nós estamos entrando, em que lamaçal nós estamos entrando, e a nossa educação está indo por esse caminho. Então, eu não sou otimista, sou pessimista nesse aspecto da educação, porque eu acho uma violência muito grande, vocês tinham que estar passeando, né? Hoje, sexta-feira, no final eu vou fazer uma brincadeira sobre sexta-feira, mas vocês estão aí tensos, nervosos, vão sair da minha aula, entrar na aula do Alexandre, para tentar pegar alguma coisa que tenha escapado ao longo deste ano, para fazer uma boa prova no domingo. A questão não é a questão, só o exame, é a questão que muitos de vocês têm que trabalhar, muitos de vocês não têm uma internet boa, né? E não é custeado pelo Estado. Hoje, uma aluna perguntou para a minha esposa, falando assim, na redação tudo você tem que colocar que é a interferência do Estado, é o Estado que tem que resolver. Aí minha esposa falou assim, sabiamente, o Estado ele é constituído com o aval da sociedade. É como se eu desse uma procuração para o Estado agir em meu nome. Por isso que eu tenho cargo eletivo, né? Eu vou eleger alguém que me represente. Então, é muito importante você perceber isso. Como o liberalismo e a sociedade do cansaço, ela está impregnando a cabeça de vocês. Ela impregna, essa é a palavra correta, ela impregna as nossas cabeças para pensar que nós somos responsáveis pelo nosso fracasso, sem analisar o contexto, sem nada, né? Aí, quando você começa a pensar e você vê que 80%, 70%, 80% da população carcerária é de pretos, a maior população de pretos mora em favelas, e a gente não está falando de uma exclusão de minoria, a gente está falando de uma exclusão de maioria, que representa 60% da sociedade brasileira, né? Então, tudo isso gera um cansaço, uma estafa, uma exaustão. Aí aqui tem, seja você, por você e para você, né? A gente tem essas mensagens o tempo todo. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Então, olha o apelo, é que você fique num looping de eterna mudança. Mas mudança para quem? Quando você muda, Laís, que você quer, fala assim, eu me sinto melhor dessa forma, eu vou ser mais gentil, ou então eu vou trocar esse emprego, vou estudar a história da arte, porque eu sou apaixonada pela história da arte. Ninguém vai fazer licenciatura? Ninguém faz. Porque o professor que ganha pior. O professor que você fala assim, o professor está ganhando bem, mas trabalha em 200 lugares. Né? Os professores aqui da casa mesmo, você pode ver. Quem tem um salário melhor, o cara dá aula de manhã, tarde e à noite. Né? Então, para ele conseguir um salário razoável, ele tem que deixar o sangue dele. Então, você não vive. Aí você escolhe. Ou você tem dinheiro,
ou você não tem dinheiro e tem tempo. Então, o que eles te roubam é o seu tempo. O seu tempo é o seu bem mais precioso. E aqui eu queria que vocês comentassem, né? Aqui eu coloquei essa GIF que eu acho interessante, que é a questão de você trabalhar de forma incessante. Eu vejo nas reuniões que eu participo, que as pessoas elas estão prestando atenção na reunião, no que você está dizendo, né? E, ao mesmo tempo, estão teclando, digitando, mandando mensagem no celular, tá? Mandando, respondendo e-mail, você está assim o tempo todo. Eu não sei se vocês já repararam, mas a gente sofre uma série de estímulos. Hoje, eu estava reparando na televisão, aí mostra lá a matéria principal no jornal. E embaixo, no rodapé, além de estar a notícia, para você não esquecer do que está sendo tratado, embaixo vem as outras notícias que o jornalista ainda não comentou, e talvez nem comente. Então, você percebe que essa confusão de eu tirei porque está me dando nervoso esse cara digitando aí. E a gente observa isso, que você tem que ser multitarefa. Vocês já ouviram essa palavra, multitarefa? Antes você fazia uma coisa só. Quem é bom, quem é um artista, um restaurador, ele faz de uma forma primorosa, porque ele faz uma coisa de cada vez, de uma forma muito tranquila e serena. Mas nós, réis operários desse mundo moderno, esse mundo capitalista, dessa sociedade do cansaço, a gente tem que ser multitarefa, a gente tem que rodar vários pratos, fazer malabare com 5, 6 laranjas, né? Assoviar. Você já viu nessas coisas de show na televisão que passa, às vezes o cara tá tocando flauta, tocando violão e com o pé fazendo a bateria, então é esse mundo multifacetado. Aí eu, como sempre, eu sempre encaixo uma tirinha do Armandinho, né? Que a gente percebe como a gente se relaciona com o mundo exterior, né? O mundo que está fora da nossa razão e fora da nossa cachola, né? Então, está dizendo assim, e ela é bonita, linda, inteligente, otimista, gosta de aprender e se preocupa com os outros? Mas é a aparência dela, filho, a melhor possível, aparenta ser feliz. Então, você vê, eu gosto do Armandinho porque ele sempre traz questões complexas e a resposta é sempre de uma simplicidade singular, que faz com que a gente faz com que a gente reflita sobre aquilo que está sendo dito na tirinha. A outra, às vezes tenho vergonha do meu tênis. Na escola, filho? Não, na rua, quando vejo crianças descalças. Então, veja que reflexão. A gente não está preocupado com o outro, a gente quer fazer a nossa selfie. Se de preferência, se a gente estiver num monumento, tiver um mendigo ou um pedinte, você se irrita porque está atrapalhando a sua selfie. Né? Então, isso é interessante, é isso que Bill Churran fala sobre a sociedade do cansaço e analisa a sociedade do desempenho. Tá? Eu coloquei aqui alguns filmes, e depois eu vou disponibilizo lá o slide, eu vou disponibilizar o slide, eu estou gravando a aula, mas eu disponibilizo lá na turma, para vocês acompanharem. Eu não gosto de encher os meus slides com palavras, porque eu gosto de colocar o slide, que é um estímulo visual, e eu vou conversando e construindo a ideia com vocês. Então, aqui alguns filmes sobre a questão do trabalho, né? A Fase Perversa do Trabalho, O Amor Sem Escalas, Tempos Modernos já assisti, O Corte, O Sucesso a Qualquer Preço, Um Dia de Fúria também já assisti, O Que Você Faria, Relatos Selvagens, Wall Street, Poder e a Cobiça, Perfume de Mulher. Então, esses filmes eles estão relacionados com esse mundo do trabalho, como ele era e como ele é hoje. Então, hoje, você tem que ser CNPJ. Você é a sua empresa. Inclusive, tem uma revista chamada Você S.A., não sei ainda, acho que ela está em circulação ainda, que você se vê como empresa.
esse emprego formal ele está em vias de acabar, né? De entrar em extinção. Hoje, todo mundo é empresa, CNPJ. Então, a sociedade disciplinar, que é aquela sociedade do não, da formatação do indivíduo, as carteiras todas enfileiradas, você saía da escola, já sabia o que ia fazer, para uma sociedade de desempenho. Agora, nós estamos vivendo a aceleração da aceleração do próprio capitalismo. Hoje, o capitalismo não tem tempo para perder, né? Todos nós tivemos que entrar no mundo digital. Aquele que não entrou está lascado, né? E aquele que não tem um bom equipamento está mais lascado ainda. Então, agora, eles falam assim, nós somos 211 milhões de brasileiros. A gente tem mais telefone celular do que a população. Então, isso significa, eu posso inferir, eu posso entender que todo mundo tem um smartphone e todo mundo tem dinheiro para ter um celular com boa internet e com os aplicativos adequados para estudar? Não. A gente vê isso dentro da escola pública, que não é assim. Até a escola privada, alguns alunos também não têm um equipamento tão capaz de rodar os aplicativos para entrar nesse mundo pós-moderno, né? Que a gente fala da pós-modernidade. Essa sociedade disciplinar é o do mundo moderno, né? Que você era todo compactado. E quem quiser assistir o filme Sociedade dos Poetas Mortos, assistam. Para uma sociedade de desempenho. Aquele Lobo do Wall Street. Tem outros filmes que eu estou lembrando agora que mostra que o cara passa 12 horas de segunda a sábado trabalhando, né? O Bramil, aqui perto de casa, eu moro na Volta Grande, ele funciona das 7 da manhã às 10 da noite. Agora, você acha que não tem funcionário que, por faltar um colega, alguma coisa, ele não trabalha o tempo todo? Trabalha. Ou isso vai ser mandado embora. Eu duvido, com a flexibilização das leis trabalhistas, que esse funcionário que chegou às 7, bateu o cartão às 7, que ele vai sair às 3 da tarde e vai embora para casa. Dificilmente. Né? Porque a flexibilização das leis trabalhistas propiciou e deu uma carta branca aos nossos empregadores, aqueles que ainda trabalham de carteira assinada. Porque o que acontece hoje é o seguinte, eu sou funcionário do Bramil, um exemplo. Hoje não tem movimento. Por quê? Porque é meio de mês, ninguém tem dinheiro, o mercado está fraco. Eles me deixam em casa, mas eles me deixam em casa sem eu receber. E no final do mês, que aumenta o volume de clientes, eles me chamam para trabalhar. Então, essa flexibilização das leis trabalhistas proporcionaram esse tipo de conduta, tanto da empresa como de uma sociedade estrutural. Aí você fala assim, professor, é justo, porque o cara não está trabalhando, não ganha. Mas você, até o momento, você teve uma trajetória se relacionando com o capitalismo, né? Que você vende a sua mão de obra e, em contrapartida, você ganha o seu sustento, certo? E você não tem isso hoje mais, isso foi desmontado. E aqui a brincadeira que eu queria fazer com vocês, e agora eu quero ouvi-los, né? Adoramos cestas. Adoramos cestas e adoramos cestas. Alguém pode me dizer o que essa tirinha está dizendo? Prestem atenção na grafia. Alguém pode só falar alguma coisa a respeito? Bom, ali está falando, adoramos cestas, cestas de, né, cesta de palha. Adoramos cestas. Cestas é dormir depois do almoço. Na Espanha, eles têm o hábito de fechar o comércio. Tem uma cidade lá que todo dia, acho que é no norte da Espanha, não tenho certeza, que o comércio, cidade pequena, né? Eles fecham o comércio de meio-dia às 2. Está todo mundo dormindo. Depois abre novamente. Né? Eu vou tirar Olha só. Oi? Nunca tinha ouvido falar nisso.
Interessante. É porque a sociedade do cansaço não permite que você pense, nem cogite a possibilidade de tirar uma pestana depois do almoço. Porque os neurologistas disseram que isso é muito saudável. Você, depois que você alimenta, porque pensa no homem primitivo. Ele ficou o dia todo caçando, ou até a parte da tarde. Depois que ele se alimenta, o que ele faz? Ele vai descansar. E a gente tem que comer no fast food, porque você tem que continuar produzindo. Agora, produzindo para quem? E por quê? São essas questões inquietantes que eu lanço à luz, para que vocês façam essa reflexão. E digo mais, né? Adoramos sextas, aí no caso, sexta-feira. Por que adoramos sexta-feira? Porque a sexta-feira já caminha para o descanso, para o final de semana. Agora, pera lá, eu sempre questiono isso. Na televisão, no jornal, eles falam assim. A gente fala sextou, sextou, não é verdade? Por que você quer tanto a sexta-feira? E os outros dias? É isso mesmo? Você vai passar a sua vida dedicada a um único dia? São 7 dias por semana. São 30 dias por mês. Você vai viver um dia só? Então, sextou só na sexta-feira? Lógico que não, gente. Você tem que ter prazer e gozo todos os dias da sua vida. Ah, professor, então eu vou viver no mundo de Poliana. Tudo é feliz, maravilhoso e tudo dá certo. Não. Cada dia tem seu próprio mal. No dia você fica triste e alegre. Mas eu não posso ficar pensando na sexta-feira para ficar feliz, que é o dia de eu tomar uma cervejinha, comer uma pizza, ir no cinema. Não, segunda-feira também é um dia bom. Né? O sábado é um dia bom. Então nós elegemos, por conta dessa sociedade do cansaço, nós elegemos sexta-feira como um dia prazeroso e domingo depressivo. Domingo à noite, a hora que toca a música do Fantástico, a gente entra em uma profunda depressão. Por quê? Porque a gente não está satisfeito com a vida que a gente leva. Por isso que você está depressiva no domingo à noite. Por que você chega atrasada ao encontro com seu namorado ou em algum lugar? Porque realmente, no fundo, você não quer estar ali. Se você chega atrasada, é porque você não quer estar ali. Não estou dizendo um dia ou outro, tá, gente? Não é isso. Eu estou falando sistematicamente você chega atrasado, porque aquilo te faz mal. Eu já trabalhei em lugares que eu não queria estar. Então, eu ficava até o último momento para poder entrar naquele trabalho que não estava me agradando. Então, por que a gente fica tão vidrado na sexta? No jornal Bom Dia Brasil, se eu não me engano, com Chico Pinheiro, né? Ele sempre fala assim, segunda-feira, força que é segunda-feira. Aí, quando é quarta-feira, ele fala suave na nave. Hoje é quarta-feira. E sexta-feira ele fala sexta-feira, não sei o quê. Enfim, sexta-feira. Alguma coisa assim, jornal de manhã. E a gente vive nessa ciranda, né? Essa ciranda do cansaço, essa ciranda que alguém aliena o seu trabalho, aliena o seu tempo, porque a gente está aqui freneticamente estudando para passar no Enem, para entrar numa universidade, né? Ter uma boa nota, uma classificação boa, adequada no Enem, né? Nessa visão dessa sociedade, a troco de quê? Da sua saúde mental. Então, a gente termina aqui, essa é minha fala. Desejo sucesso para todos vocês. Eu sempre penso assim, né? Não há mal que sempre dure e nem felicidade que nunca acabe, né? Mal que sempre dure, que nunca acabe, e felicidade que. Como é que é? Não há mal que sempre dure e felicidade que nunca acabe. Eu acredito que, porque na sociedade que nós vivemos, a gente não pode chorar, entristecer, ter um dia ruim, né? A gente mostra o quê? Sempre felicidade. Se eu olhar o meu perfil, olhar o meu Facebook, aí tá sempre lá postando, tá assim, tá assado, o carro não fura o pneu, você não se aborrece com uma entrega, você, né? Então,
acho que isso é importante, viver um dia de cada vez. Eu gosto muito daquele filme, o primeiro filme, desenho animado, né? Do Kung Fu Panda, que ele fala justamente sobre a questão do presente, porque que é presente, né? Então a gente vivia um dia de cada vez. E vocês ficam muito ansiosos por conta do Enem. Então, viva o dia de hoje, aproveite, pense sobre a nossa aula, curta a aula do Alexandre, descanse no sábado, não adianta ficar pegando, revendo nada, faça alguma coisa prazerosa, ou uma caminhada, que é muito bom para você oxigenar o seu cérebro, coma uma coisa gostosa, relaxe bastante, porque domingo você vai entrar nessa maratona que é o Enem, que é uma coisa assim absurda, porque na verdade é um exercício de quem fique exausto, porque o conhecimento vocês têm, né? A informação vocês têm. Vocês têm que transformar a informação em conhecimento. Então, nem sempre aquele que estudou mais vai melhor na prova, porque é você aplicar aquilo que você conhece. Então, eu vou tirar aqui, né? A gente chegou ao final da nossa aula, da nossa apresentação. Então, eu terminei certinho, né? Eu queria que alguém comentasse sobre essa questão da sociedade do cansaço, fizesse alguma inferência sobre a aula de hoje. Digam o que quiser, experiência pessoal, ou o que ficou retido daquilo que a gente comentou. E não fique preocupado, tá, gente? Ah, o professor falou tanta coisa, eu não vou conseguir gravar. Não, a hora que você for dormir, pense nas aulas que você teve durante o dia, durma pensando naquilo que provavelmente você vai sonhar com aquilo. A gente tem 6, 7, 8 sonos, 20 sonhos, né? Sonhos durante a noite. Em algum momento, vocês já perceberam que em algum momento você lembra e tem a ideia de uma solução de um problema de vocês? Então você durma, faça uma leitura leve, ou repasse o que foi aprendido no dia, para que vocês possam sonhar e consolidar esse conhecimento da memória de longo prazo, né? Porque tudo que a gente escuta durante o dia fica aqui na cachola, mas ele só vai para a parte fixa depois ou de exercício, ou depois que você dorme. Então, por isso que é importante. Quando eu estava estudando para concurso, quando eu podia, eu tirava a soneca. Eu acabava de estudar, 2 horas estudando rápida, porque também não adianta estudar mais de 2 horas, porque sua capacidade de concentração cai muito depois de 2 horas. Tirar uma pestaninha, né? Tirar uma pestaninha para quê? Para que aquilo, eu dormi pensando naquilo, a minha cabeça não para. Meu corpo está descansando, mas minha cabeça está ali trabalhando aquelas informações que eu vi ao longo daquele período. Então, alguém pode falar alguma coisa, dá uma saudadezinha, não vou ficar despedindo, porque senão eu choro, eu sou um chorão. Então, assim, eu vou falar assim, um até logo, né? E eu estou aqui, vocês sabem onde procurar, vai ficar o grupo. Qualquer coisa, comentem também sobre a prova, né, no grupo do MEP, para a gente saber. É importante saber se caiu alguma coisa daquilo que nós falamos. Eu também releio toda o Enem, né? Eu leio, né? Releio não, porque eu leio, porque eu não estou fazendo. Eu pego a prova e dou uma olhada na parte de humanos para saber se eu estou seguindo o caminho correto, né? Embora esse governo tenha dito que mexeria no Enem, mas fiquem tranquilos. Isso é só mais um terrorismo que esse governo faz conosco. Então, eu dou a palavra a vocês. Larissa, pode começar a falar, por favor. Então, professor, é muito engraçado, porque quando começou a pandemia, acho que todo mundo ficou acelerado, querendo fazer muita coisa, né? Eu fui uma das que caí nisso. E, assim, ninguém me obrigava a fazer curso, ninguém me obrigava a estudar, mas eu queria estudar, aí a gente entra na internet,
Aí você vê vários gatilhos, né? Que você precisa ser melhor, você precisa ser isso, aquilo. E a nossa mente não para, né? E a gente sempre querendo mais, não pela gente, mas pelo outro, que o outro vai pensar. Né? Até uma coisa que eu estava conversando com as minhas amigas, que se você perguntar para uma pessoa o que ela fez na pandemia, ela falar que nada, você acha até um absurdo, né? Porque como você não fez nada? E parar, descansar, a gente não descansa mesmo. Então, achei esse muito, muito legal, porque realmente é o que a gente está vivendo, né? A sociedade do cansaço, só vivendo para produzir e no final não produz nada, né? Porque você não é feliz, não é nada disso. Perfeito, muito obrigado pela sua contribuição, Larissa. Alguém mais, por favor? Eu vou tirar a gravação, né? Porque agora a gente está num papo informal. Como você falou, é realmente muito cansativo, porque